Provável escalação do Gigante da Colina para enfrentar a equipe do São Paulo. Vou trazer aqui o que mais ou menos o Barbieri está pensando mandar a campo contra o São Paulo no Morumbi. Vamos falar também sobre como joga o São Paulo, né? Vou trazer aqui as principais características, apesar de que o São Paulo deve jogar com time misto. Eu vou mais ou menos aqui trazer o que eu pude pescar sobre esse time do Dorival. E também vamos falar sobre as recentes especulações, surgimento aí de mais dívidas, enfim. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, hein? Muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo. A você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Aqui a gente tem análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente aqui no nosso Comenta Léo. Eu sou o Léo e estou aqui todos os dias comentando. Olha, estamos chegando a 10 mil inscritos. Então você compartilha com os vascaínos, com os grupos de vascaínos que você tem. Faltam pouco menos aí de 600 inscritos. Então, nos ajuda a chegar a essa marca que é muito importante para o Comenta Léo. Posso contar com você? Vamos aos assuntos do vídeo. Olha, Vasco viajou hoje para São Paulo, onde enfrenta a equipe do São Paulo. Vou trazer aí até para vocês. O Vasco já está em solo paulista. Você está vendo aí o Pedro Raul. Vamos desencantar, hein, Pedro Raul? O nosso querido Jair, o Paulo Henrique também. O time já está em solo paulista, onde amanhã às 18h30 enfrenta a equipe do São Paulo. São Paulo de Dorival, que tem demonstrado algumas boas características, né? O time mudou da água para o vinho. São 4 jogos, 4 vitórias, mais 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates, sem nenhuma derrota. Mas é aquilo que eu gosto, né? A mídia está começando a colocar: o São Paulo não perde, o São Paulo não está perdendo, botou o time na rédea. Eu já vi essa história do lado de cá, né? Mas enfim. São Paulo vai com um time misto, né? Alguns jogadores estão fora. A Arboleda saiu aí contundido no último jogo. O Wellington Rato não deve jogar. Devemos ter aí também. Há uma dúvida sobre o Caio Paulista, que ele passou pelo Fluminense. Se vai jogar de lateral, se não vai jogar de lateral. Enfim, há algumas dúvidas aí. O que não há dúvida é na forma de jogar do Dorival, né? O Dorival mudou esse time do São Paulo. É um time que faz dois tipos de saída de bola, seja com os 2 zagueiros ali, uma saída de 4, né, com os 2 zagueiros e com os 2 laterais, ou uma saída de 3, aí quando o time está mais pressionado. O Gabriel Neves, que está jogando muita bola, vai ali para o meio dos zagueiros para fazer saída. O Lucas Beraldo é um cara muito bom com a bola no pé, eu já comparei ele ao Léo, né? Enfim, é um time muito organizado, um time que ocupa bastante o espaço do lado da bola. Quando a pressão tá grande, eles gostam de virar jogo, não deixar o jogo onde tá muita pressão, gosta de acumular muita gente no setor da bola. Enfim, é um time que tem alguns padrões táticos e que o Vasco vai precisar vencer isso aí para jogar no 4-2-3-1. Mas que toda vez que é pressionado, tem algumas dificuldades. Então, eles baixam ali o Gabriel Neves para fazer um pouquinho da saída. O Vasco pode fazer isso, né? Pode tentar isso, fazer com que esse meio não funcione aí, essa transição. Mas qual a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do São Paulo nesse jogo lá no Morumbi? Vou colocar na sua tela para que a gente possa debater. Tá aí na tela. O Vasco não deve mudar a escalação que enfrentou o Santos, né? Segundo a galera do GE, no 4-3-3 aí, o Vasco deve ir com o Léo Jardim no gol, o Pumita Rodrigues, o Robson, o Léo, o Lucas Piton. Aí no meio de campo a gente deve ter Barros, Jair e Galaça, Figueiredo, o Peck e o Pedro Raul. Você tá vendo aí os jogadores com um amarelinho do lado? São jogadores que estão pendurados. Tanto o Pedro Raul quanto o Peck tem 2 cartões amarelos, já tem 2 rodadas aí com esses cartões amarelos, são jogadores pendurados. Essa é a provável escalação do Vasco. Vamos lembrar que na semana passada o Barbieri fez um mistério e aí veio com 3 mudanças, né? Veio com Barros, com Galaça e com o Figueiredo. O Barbieri entende que o Vasco teve um bom desempenho contra o Santos, que não conseguiu somente colocar a bola na rede, mas
ele acha aí que esse time é o melhor, deixando o Alex Teixeira de fora. Muita gente pediu o Orelhano não aparece nessa escalação. Então é o provável Vasco para enfrentar a equipe do São Paulo. O jogo acontece amanhã às 18h30. Tem mais 5 jogos nesse horário, né? O CBF brincou, né? Botou 6 jogos, 7 jogos no sábado, 2 jogos no domingo, um jogo na segunda, sendo que só tem um jogo às 4 da tarde. Mas enfim, não vou reclamar. CBF aí coloca o Vasco 6h30, jogo exclusivo do Premier. Leandro Pedro Voaden, cara que foi árbitro polêmico do jogo Atlético Paranaense e Botafogo, apita a partida lá no Morumbi. Torcida do Vasco em peso lá em São Paulo, em terras paulistas, para acompanhar o Vasco da Gama. Falando sobre possíveis especulações, eu falei aqui do Bruno Henrique, já surgiu o nome do Lanzini. O nome do Lanzini, inclusive a galera que tá lá no grupo de membros recebeu essa em primeira mão, né? Ninguém falava do Lanzini, a gente colocou lá no grupo falando sobre a possibilidade do Lanzini. Estamos falando também sobre a possibilidade de Guilherme, mas parece que o Guilherme está encaminhando a sua renovação lá no Al-Sadd. São nomes importantes. O Lanzini eu acho que chega para ser um 10 se for realmente contratado, mas como o nosso amigo Scout Vasco falou aqui na live desta quinta-feira, ele tem muito, muita, vamos dizer assim, identificação com o River Plate, que é o time que ele torce, é o time que ele já passou, é o time que, se hoje chegar com a proposta, sairia na frente do Vasco. É um jogador que tem 20 e poucos jogos nesta temporada, não tem sido aproveitado, brigou até com o David Moyes, não está sendo tão aproveitado assim, mas é um jogador de muita qualidade, é um jogador que a gente não tem, saltaria o nível. Como eu digo, Papu Gomes, Lanzini são bons nomes para você contratar para o meio de campo. Mas vai depender muito disso aí. Se o River não chegar, eu acho que o Vasco consegue. Se o River chegar, meu irmão, aí fica difícil, porque o jogador tem muito apreço pelo time milionário lá da Argentina. O nome do Guilherme também surgiu. O nome do Marcinho, que surgiu essa semana aí. Gente, eu sinceramente procurei saber, não consegui saber de nada que envolva o Marcinho agora. O Marcinho foi especulado no Vasco no meio do ano passado, no final desse ano, mas até o momento nada. Ele inclusive renovou seu contrato com o time japonês até o dia 31/1 de 2024. É isso. Lianco também vai ter que aguardar esse final de Premier League. Se o Vasco conseguir todos esses nomes que estão sendo especulados, beleza. E eu tenho que dizer outra coisa também, que toda época de mercado da bola a gente tem que falar aqui. Gente, os nomes vão aparecer, as consultas vão acontecer, mas isso não quer dizer que o jogador vai jogar no Vasco, isso não quer dizer que o Vasco está acertado com o jogador. Sei que muita gente fica na bronca com quem informa, mas cara, é o mercado. Se não informa, a galera não gosta. Se informa, a galera gosta. Então, infelizmente é o mercado. Se tiver uma notícia para falar do Vasco, óbvio que vai ter que ser divulgado. Mas isso não quer dizer que o jogador A ou B virá jogar no Vasco. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Saudações vascaínas. E valeu. Tamo junto. Amanhã é Vasco, hein? Pré e pós-jogo. A gente vai estar aqui.